O diabo, Satanás, Lúcifer, estrela da manhã, escolha o nome que quiser. Ele já apareceu em livros, filmes, lendas e fábulas de praticamente todas as culturas. Fora desse universo simbólico, o nome dele também está espalhado pelo mapa. E no belo mundo de hoje, você vai conhecer alguns desses lugares que, segundo histórias antigas, foram criados por ele, ou dedicados a ele. Número 1. Pontes do Diabo. Na Europa, se tem uma coisa que não falta são lugares ligados ao coisa ruim. E quando o assunto são pontes, então, parece até campeonato. Quase todo país tem a sua ponte do diabo, sempre acompanhada da mesma história. Os construtores enfrentavam uma obra impossível, batiam cabeça, não conseguiam fechar o arco. A solução? Fazer um pacto com o diabo. A ponte ficava pronta, mas com uma condição. A primeira alma que atravessasse seria dele. Os moradores, mais espertos que o tinhoso, mandavam um animal atravessar primeiro. Geralmente um bode, um cachorro, e o demônio ficava a ver navios. Um dos exemplos mais famosos é a Ponte do Diabo da Alemanha, no Parque de Kromlauer Park, construída no século XIX. O arco dela é tão perfeito que, refletido na água, forma um círculo completo. Esse efeito visual dá um ar quase sobrenatural ao cenário, como se a ponte ligasse dois mundos. Hoje ninguém pode atravessar, justamente para preservar tanto a estrutura quanto o clima místico do lugar, e a lenda alemã ainda ganha um extra. Dizem que, na noite de 1º de maio, as bruxas se reúnem na região para observar a obra maligna, já que ali começa a mesma floresta negra que alimenta tantas histórias folclóricas. Mas a Alemanha não está sozinha nessa tradição. Em Portugal, existe a Ponte da Misarela, um arco de granito suspenso sobre o rio Rabagão. Ela é chamada de Ponte do Diabo porque, segundo a lenda, um fugitivo desesperado fez um pacto com Satanás para poder atravessar o rio vivo. A ponte surgiu, e o preço seria pago depois. A obra é tão marcante que virou patrimônio público português na década de 50. E a lista continua. Na Itália, a Ponte della Maddalena, na província de Lucca, mantém viva uma das versões mais teimosas. Os moradores juram que o construtor, desesperado com enchentes que atrasavam tudo, fez um pacto com o diabo. Dizem ainda que nas últimas noites de outubro, perto do Halloween, o próprio diabo aparece por lá na forma de um cão preto. A história ficou tão famosa que virou evento folclórico, com atores encenando o encontro. Número 2. Chaminés do Diabo. O diabo não ficou só nas pontes, não. Pelo jeito, até chaminé ele tem. E a mais famosa delas fica na Inglaterra, lá em Leckhampton Hill, em Gloucestershire. A chamada chaminé do diabo é um pilar de rocha que se destaca na encosta como se tivesse sido esculpido a dedo. Na verdade, ele é parcialmente artificial. Quando uma antiga pedreira escavou a área ao redor, o pilar ficou isolado da parede principal, criando essa estrutura fina, torta e completamente fora do padrão. O visual é tão estranho que, no início do século XIX, já chamava a atenção. Um livro da época descreve a formação como uma chaminé grotesca construída por mãos sobrenaturais e atribuída ao diabo, segundo o povo. Dizem que o diabo, irritado com a quantidade de igrejas cristãs na região, se sentava no topo da colina para atirar pedras nos fiéis que iam para a missa de domingo. Só que as pedras voltavam contra ele. Derrotado, ele teria se enfiado nas profundezas da terra, e o pilar rochoso virou sua chaminé, por onde escaparia a fumaça do inferno. Durante muito tempo, visitantes deixavam moedas no topo da rocha como pagamento simbólico, uma forma de pedir que o diabo não saísse para incomodar a vila. Mas a chaminé do diabo inglesa não é a única, a Irlanda também tem a sua, e nesse caso, ela não é uma rocha, é uma cachoeira. Em irlandês, o nome é Srut in Agaid an Aird, que significa correnteza contra de altura. Ela é oficialmente considerada a cachoeira mais alta da Irlanda, com cerca de 150 metros de queda. Fica bem na divisa entre os condados de Sligo e Leitrim, numa área montanhosa perto do Glencar Lake, um dos cenários naturais mais bonitos da região. E o motivo do nome é porque essa queda d'água não se comporta como uma queda d'água normal. Na maior parte do ano, ela fica quase seca, como um fio mínimo descendo a encosta. Mas depois de chuvas fortes, o fluxo aumenta. E aí acontece o fenômeno que fez a cachoeira ganhar fama mundial. Quando ventos poderosos sopram do sul, a água é empurrada para cima,
invertendo o sentido e criando a ilusão de que a cachoeira está subindo. Segundo a tradição local, uma bruxa teria lançado uma maldição ali, fazendo a água agir contra a natureza. Caminhantes que passam pela trilha dizem sentir um clima estranho, como se o vale estivesse sempre segurando alguma coisa que não quer mostrar. E foi essa mistura de ciência, fenômeno raro e superstição que fez a Irlanda também ganhar a sua chaminé do diabo. Número 3. A panela de feijão do diabo. Se o diabo tem chaminé, não chega a ser surpresa descobrir que ele também tem uma panela de feijão, né? Para conhecer essa história, a gente sai da Europa e vai até os New Hampshire, nos Estados Unidos. É ali que fica uma área conhecida como Purgatory Falls, ou, em bom português, a Cachoeira do Purgatório. O nome já entrega o clima. O lugar não é a maior nem a mais perigosa cachoeira do mundo. Mas, segundo as lendas locais, é facilmente a mais usada como cozinha pelo Senhor das Trevas. A história conta que o diabo apareceu ali disfarçado de homem bondoso e prometeu preparar uma refeição para um grupo de pessoas famintas. Algumas versões dizem que eram sacerdotes perdidos. Outras falam em aldeões exaustos. No fim das contas, isso pouco importa. O detalhe importante é que ele começou a cozinhar feijão num grande caldeirão, apoiado dentro de um buraco natural na rocha. Só que o fogo estava quente demais, até para ele. Quando tentou retirar o caldeirão, o diabo se queimou. Algo que, convenhamos, é absurdo até dentro da própria lenda. Mas é justamente aí que tudo desanda. A dor fez o disfarce cair e revelou quem ele realmente era. Ai, não deu outra. Todos ali presentes começaram a correr desesperados ao perceber que estavam diante do próprio tinhoso. No meio da confusão, o diabo, furioso, cravou o casco na rocha, deixando uma marca que permanece até hoje e que ganhou o nome como panela de feijão do diabo. Logo ao lado, uma marca na rocha é chamada de a pegada do diabo. 2 marcas, uma história e um cardápio duvidoso. E dizem que não foi a última vez que o coisa ruim deixou rastros pelos Estados Unidos. Número 4. Pegada do diabo. A gente continua nos Estados Unidos, agora no estado de Maine, onde existe uma pedra que virou atração local, não pelo tamanho, mas pelas marcas curiosas que carrega. Em Manchester, uma grande rocha fica encostada no muro de um cemitério. E, na lateral dela, você vê algumas manchas avermelhadas, meio triangulares, que o povo jura terem sido deixadas pelos cascos do diabo. A história por trás disso é simples, curta e bem no estilo do folclore americano. Numa época não muito definida, um grupo de operários estava abrindo uma estrada quando deu de cara com uma rocha que não se movia de jeito nenhum. Tentaram empurrar, escavar, quebrar, nada funcionava. Foi aí que um dos trabalhadores, já irritado, subiu na pedra e soltou a frase que nunca deveria ser dita: "Eu vendo minha alma ao diabo se essa rocha sair do lugar." No dia seguinte, adivinha? A rocha tinha sido movida. E o operário tinha sumido. Sem rastro, sem testemunha, sem explicação. O único vestígio que sobrou foram aquelas marcas estranhas na pedra, que desde então ficaram conhecidas como a pegada do diabo. Hoje a rocha continua lá, presa ao muro do cemitério, como um lembrete silencioso de um pacto mal formulado. E como toda boa lenda local, basta alguém passar por ali à noite para a imaginação fazer o resto do trabalho. Número 5. O Castelo de Hauska. Saindo da terra do tio Sam, nossa viagem vai agora para a República Checa, mais precisamente para Blatce, a mais ou menos 50 quilômetros de Praga. É ali que fica o Castelo de Hauska, um dos castelos mais bem preservados do país, construído no século XIII. Por fora, ele parece um castelo medieval comum, com capela gótica, sala dos cavaleiros e pinturas antigas nas paredes. Mas por dentro, a história muda de tom. Hauska não leva o nome do diabo, mas é um dos lugares mais associados a ele na Europa Central. Moradores antigos acreditavam que coisas estranhas aconteciam ali e que o castelo tinha sido erguido sobre um buraco profundo demais para ver o fundo, um suposto portal para o inferno. E a lenda só piora. Diziam que criaturas híbridas, meio humanas, meio animais, rastejavam para fora desse buraco. Outras, aladas e escuras, voavam pelas imediações. A situação era tão assustadora que, quando começaram a construir o castelo, ofereceram perdão a prisioneiros condenados à morte se aceitassem ser descidos por cordas até o fundo,
e contassem o que tinham visto lá embaixo. A primeira tentativa foi suficiente para ninguém mais querer repetir a experiência. O prisioneiro começou a gritar poucos segundos depois. Quando puxaram o homem de volta, ele parecia ter envelhecido 30 anos com direito a cabelo branco, rosto enrugado e olhar perdido. Acima da fenda foi construída uma capela, dedicada ao Arcanjo Miguel, com a intenção de conter o mal. As pinturas misturam elementos cristãos e pagãos, incluindo figuras que simbolizavam forças malignas. Número 6. Cidade do Diabo. Continuando nossa viagem pelo velho continente, a gente faz agora uma parada na Sérvia. É lá que fica Javolja Varoš, que em sérvio significa literalmente Cidade do Diabo, um dos cenários naturais mais estranhos e impressionantes da Europa. O lugar parece uma cidade petrificada. São mais de 200 formações de pedra, conhecidas como torres ou pirâmides de terra. Elas surgiram graças à erosão extrema de um terreno que, milhões de anos atrás, foi palco de atividade vulcânica. Cada torre tem no topo uma pedra de andesito que funciona como um chapéu, protegendo a coluna de desmoronar. É esse equilíbrio improvável que dá ao lugar uma aparência quase sobrenatural. Logo abaixo fica a chamada Ravina do Inferno, cercada por antigas minas usadas na Idade Média pelos mineiros saxões convidados pelo rei Uroš para desenvolver a região. Até hoje existe um túnel de 800 metros mapeado, parte do que os sérvios chamam de Minas Saxônicas. E como nada aqui é simples, duas nascentes completam o cenário. A Água do Diabo, extremamente ácida, e o Poço Vermelho, ambas com altas concentrações minerais e um cheiro tão forte que parece que o solo está vivo. Mas o que realmente fez Javolja Varoš ganhar fama foram seus mitos. E olha, são muitos. Uma das lendas mais antigas diz que o diabo enviou tempestades violentas para destruir a harmonia das aldeias próximas. Depois, teria amaldiçoado uma nascente, fazendo todos que bebessem de sua água perderem a cabeça. Sob esse feitiço, um irmão e uma irmã acabaram se apaixonando, e um casamento com 200 convidados foi marcado. As fadas da montanha, incapazes de quebrar a maldição, pediram ajuda divina. No exato meio-dia, um clarão, mais forte que o sol, atingiu o vale e transformou todos os convidados em pedra, que são as torres de hoje. E quem levar uma delas para casa, vira pedra também. Número 7. Cemitério do Diabo. De todos os lugares amaldiçoados dos Estados Unidos, poucos têm uma reputação tão pesada quanto um vilarejo minúsculo no Kansas. Um lugar tão discreto que você poderia atravessar sem perceber. O nome dele é Stool Cemetery, mas para quem acredita nas histórias, ele atende por outro título: O Cemitério do Diabo. A origem da lenda começa com a própria cidade. Stool surgiu de meia dúzia de famílias alemãs no meio do século XIX, e a primeira coisa que elas ergueram, depois das casas, foi uma igrejinha simples, de madeira e pedra, num terreno que já carregava uma certa fama estranha. Havia quem jurasse que o local era evitado pelos animais. Outros diziam que as árvores ao redor cresciam tortas demais para serem naturais. Com o tempo, a igreja desabou, mas o terreno ganhou um novo morador, o cemitério. E foi aí que a imaginação local resolveu trabalhar horas extras. Uma das histórias mais antigas afirma que, antes de virar cemitério, aquele pedaço de terra teria sido cenário de rituais obscuros. Outra diz que um túmulo específico guardava os restos de um ser que nunca deveria ter existido. Um filho nascido da união entre o diabo e uma bruxa. A versão muda de acordo com quem conta, mas o final é sempre o mesmo. O mal ficou preso ali. Daí surgiu a crença de que o cemitério seria um dos raros pontos do mundo onde, 2 vezes por ano, o próprio Satanás subiria para visitar a terra, e que, no lugar onde ficava a antiga igreja, haveria uma escada invisível que desce direto para o inferno quando o relógio marca meia-noite no equinócio. O curioso é que até tragédias reais acabaram virando combustível. Pessoas que morreram repentinamente, incêndios inexplicáveis, sombras que apareciam na floresta, tudo ia parar no mesmo pacote. Visitantes relatam cheiro de enxofre, mudanças bruscas de temperatura e uma sensação incômoda de que tem alguém ali, mesmo quando o cemitério está completamente vazio. A fama cresceu tanto que chegou aos ouvidos de gente grande. Dizem que Papa João Paulo II teria pedido para evitar a rota aérea sobre Stool por causa da má reputação espiritual do lugar. Lenda ou não, isso só ajudou a reforçar o mito.
Outra que não teve uma experiência positiva foi Ariana Grande. Em uma entrevista, ela contou que visitou Stool e teve uma das experiências mais perturbadoras da vida. Falou de um peso no ar, cheiro de enxofre, uma sensação de ser observada, e até uma foto que, segundo ela, mostrava 3 rostos demoníacos. Quando tentou enviar a imagem, o arquivo aparecia com um tamanho improvável: 666 megabytes. Dias depois, ela e amigos começaram a relatar ruídos à noite e a aparição de uma sombra escura ao lado da cama. Foi quando ela decidiu apagar a foto. Número 8. Os 7 portões do inferno. Para fechar essa viagem pelo lado mais sombrio do mapa, a gente segue para Hallam Township, uma cidadezinha rural da Pensilvânia, cujo nome já entrega metade da reputação. O nome já começa com Hell, que significa inferno. Coincidência? Talvez. Mas para quem conhece o tipo de história que esse lugar carrega, a coincidência é justamente a parte mais difícil de acreditar. Hallam parece normal: casas afastadas, estradas estreitas, clima rural. Nada que lembre uma cidade amaldiçoada. Só que por trás dessa calmaria, existe uma lenda que atravessa gerações e atrai caçadores de fantasmas do país inteiro. A primeira versão fala de um asilo que teria funcionado ali nos séculos passados. Um prédio isolado, cercado por floresta densa e por rumores nada agradáveis. Pacientes negligenciados, tratamentos questionáveis, violência. Aquelas histórias que sempre surgem quando instituições antigas caem no esquecimento. A lenda diz que um incêndio destruiu parte do prédio e matou vários internos. No desespero, alguns tentaram fugir pela mata. Alguns conseguiram. Outros desapareceram no breu. Para impedir novas fugas, diz a lenda que as autoridades da época cercaram toda a área com 7 portões, cada um fechando um acesso diferente ao prédio. Com o tempo, o asilo sumiu do mapa, mas os portões ficaram. Muita gente acredita que esses portões não serviram apenas para conter pessoas vivas, mas também para aprisionar as almas que morreram ali, tornando cada portão uma espécie de limite entre este mundo e o outro. Segundo moradores antigos, quem passa por um deles começa a ouvir coisas. Quem passa por 2 sente o ar ficar pesado. E quem tenta encontrar todos, bem, dizem que ninguém voltou para contar. Só que essa é apenas a primeira versão. Outra história fala de um médico que teria vivido ali por volta de 1900. Recluso, paranoico, talvez perturbado, ninguém sabe ao certo. O que contam é que ele construiu 7 portões ao redor da própria casa. Alguns moradores diziam que ele queria se esconder do mundo, outros que ele queria impedir algo lá dentro de escapar. Em qualquer versão, o resultado é o mesmo. Quem passar pelos 7 portões encontraria a entrada para o inferno. E foi esse conjunto de histórias que transformou a estrada local, Toad Road, num dos caminhos mais temidos da Pensilvânia. Toad Road é descrita como um corredor de árvores que parece se fechar atrás de você. Gente que passou por ali fala de vultos, sussurros, passos que seguem o visitante e até a sensação de que o tempo anda mais devagar. Outros garantem ter visto criaturas movendo-se entre as sombras, como se guardassem aquela trilha. Para muitos, esse seria o local onde o último portão se encontra, o suposto portal final. Mas o mais curioso é que ninguém bate o martelo sobre onde exatamente os portões estão. Talvez seja porque eles nunca existiram fisicamente. Ou talvez seja porque algumas portas não foram feitas para serem encontradas. E aí, qual desses lugares mais mexeu com você? Conta pra gente nos comentários. A gente lê tudo. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Belo Mundo e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Até a próxima!